Olá, tudo bem? Nós somos o grupo 1, formado por Alire, Camila, Daniele, por mim, Darley, Karen, Larissa, Matheus e Rayana. Espero que gostem. Vamos lá? Oi, tudo bem? Meu nome é Camila Silveira, sou da turma B, faço enfermagem no campus Maricá da Faculdade de Vassouras. E vamos falar um pouquinho na matéria de SIC, ministrada pelo professor Vitor Hugo. Eu vou falar um pouco sobre ética do profissional de enfermagem, que basicamente é para você se colocar no lugar do outro. Mas eu vou falar mais profundo aí na frente. Vem comigo? Obrigada! Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre aspectos éticos do profissional de enfermagem, que nada mais é uma profissão comprometida com a saúde, com a qualidade de vida das pessoas, da família, da coletividade. O profissional de enfermagem que atua na promoção, na prevenção, na recuperação, reabilitação da saúde com autonomia e em consonância, prevenindo os conceitos éticos e legais. A ética, ela se refere também aos padrões de conduta moral, padrões de comportamento relativos ao paciente, ao próprio patrão, os colegas de trabalho, tendo respeito ao próximo. O código de ética é um conjunto de normas formados por artigos, que também tem a resolução do COFEN 564 de 2017, que a gente tem uma base respeitando o próximo, né? Falando também em ética, a gente pode se basear nos três pilares que andam em harmonia. São três perguntas. Eu quero, se eu devo, se eu posso. Porque para a ética, a vida é uma teia, onde todos os fios são importantes. Mas, na verdade, a gente também vai se basear no exercício da profissão de enfermagem, que é a Lei 7.498 de 86, que prescreve que o exercício da enfermagem só é permitido ao profissional que estiver inscrito no Corém da respectiva região. Eu espero ter ajudado em vocês de alguma forma e obrigada. Olá, me chamo Darley. Vou falar um pouquinho sobre a enfermagem, que é uma profissão moderna. Antes de eu falar sobre a enfermagem moderna, vamos voltar um pouco no tempo, porque não dá para falar de enfermagem moderna sem falar de Florence Nightingale. Ela foi personagem importante e principal da enfermagem e com isso ela trouxe a enfermagem moderna, onde a melhoria das condições sanitárias poderia trazer resultados positivos e que beneficia a estrutura da saúde, como também a implicação de metodologia científica e através do conhecimento matemático e através da observação. Ao longo dos anos, a enfermagem vem mudando as visões associadas às condições impostas à época do início da sua caracterização e atrás do trabalho árduo, o fim de melhorar a assistência e dissociar o pensamento de que é uma profissão submissa às outras. A padronização das técnicas profissionais básicas e o emprego do método científico para a realização deste demonstra claramente a sua evolução na história, dando assim mais força à arte do cuidar. Olá, pessoal. Meu nome é Rayana Fernandes, sou acadêmica de enfermagem e hoje eu vou falar um pouco sobre aspectos psicológicos na profissão. Os fatores psicológicos refletem a percepção subjetiva do indivíduo e sua avaliação da situação. São importantes na adaptação à incapacidade, funcionam como recurso de enfrentamento, aliviando a diversidade de situações estressantes e auxiliam no manejo do ambiente social e físico. O profissional de enfermagem é um dos profissionais que tem um contato mais próximo com o paciente e seus familiares, então se torna necessário que este profissional estabeleça uma relação de confiança com o paciente para, assim, atuar tanto na assistência física como emocional. Se torna evidente que na formação do enfermeiro, além de aprendizado das bases científicas do cuidado ao paciente, é necessária uma formação humanista, que envolve respeitar a individualidade do ser humano. Baseado na necessidade do paciente, a enfermagem tende a prestar os cuidados essenciais de saúde mental, tendo como objetivo melhorar as suas disfunções, onde a gente tem que levar o indivíduo a se adaptar a um novo ambiente sem que ele se sinta com os fatores estressantes e agressores do meio. Precisamos tentar estabelecer um vínculo baseado na confiança e reforçar sempre suas qualidades e estimulá-las.
Precisamos manter o ambiente o mais tranquilo possível, para que eles se sintam o mais confortável possível. Além disso, é preciso que o enfermeiro esteja preparado para realizar as avaliações biopsicossociais da saúde, criar e implementar planos de cuidados para pacientes e familiares, participar de atividades de gerenciamento de caso, promover e manter a saúde mental, fornecer cuidados diretos e indiretos, controlar e coordenar os sistemas de cuidados e integrar as necessidades do paciente, da família e de toda a equipe médica. Todos esses pontos, juntamente com uma relação terapêutica, trazem muitos benefícios ao tratamento, como a redução da ansiedade e do estresse, o aumento do bem-estar, a melhora da memória, da qualidade de vida e das funções psíquicas e a reintegração social do paciente. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Matheus, sou estudante da Universidade Vassouras de Maricá, de enfermagem, da turma B, e venho aqui hoje falar um pouco para vocês sobre o livro Notas de Enfermagem de Florence Nightingale, da aula de SIC do nosso professor Vitor. Vamos lá? Fundação da enfermagem moderna na metade do século XIX. Este livro tem um grande conteúdo em abordagens a respeito de princípios e essências da enfermagem moderna. Entendemos que a autora cita assuntos referentes a critérios da enfermagem e fala sobre administração de medicamentos, compromissos, limpeza do ambiente e também orientar o enfermeiro a praticar o silêncio no ambiente para uma boa recuperação. Sendo assim, Florence destaca a importância do profissional em arejar o ambiente e também identificar o clima para que não prejudique o paciente, pois até mesmo com um simples banho e uma queda de temperatura pode trazer sintomas e resfriado. Então, compreende-se que a intenção de Florence publicando um livro a qual fala sobre suas técnicas e métodos para um melhor aprendizado, ela enfatiza que o objetivo não é criar um guia de passo a passo para ser um enfermeiro, mas sim para ajudar na prática de tratar o próximo e melhorar o bem-estar do paciente, pois nessa época o enfermeiro era considerado pessoa ignorante e sem educação. Olá, me chamo Daniele e vou falar um pouco sobre aspectos históricos da enfermagem. Estamos tratando de um acontecimento que tem como protagonista duas mulheres de biografias repletas de lutas e conquista contrariando a realidade da época. Uma bela história de uma das mais importantes carreiras na área da saúde, a história da enfermagem. A história da enfermagem, apesar de ter seus primeiros indícios lá nos primórdios da civilização, só foi ganhar destaque de verdade durante o século XIX. Sua origem aponta para um trabalho de homens e mulheres abnegados que cuidavam do bem-estar dos enfermos, tentando garantir a eles uma situação digna de saúde básica e de sobrevivência. É claro que com o passar do tempo a profissão começou a ganhar corpo. No entanto, foi somente no século XIX, na era moderna, que ele de fato ganhou notoriedade, com a figura de duas mulheres incríveis das quais falaremos. No Brasil, a história de enfermagem pode ser dividida em 3 períodos. A organização da enfermagem, que foi do período colonial ao final do século XIX, o desenvolvimento da enfermagem, que foi do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, e a enfermagem moderna, do final da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. Vamos falar sobre cada uma dessas 3 fases. A primeira fase remete a uma enfermagem mais instintiva e cultural, onde pajés e feiticeiros e outros líderes religiosos eram responsáveis por fazer rituais místicos com a intenção de curar enfermidades. O segundo ciclo é marcado pelo êxodo rural. Foi nesse período também que as primeiras escolas de enfermagem foram inauguradas, e a profissão de enfermagem começa a ganhar força com a atuação especialmente em hospitais militares. E a atenção médica, por sua vez, desvincula um pouco da religião, e houve a criação da Cruz Vermelha Brasileira. Passado o período de guerra, se inicia o desenvolvimento da educação e enfermagem no Brasil. Mais escolas abertas, especialidades criadas, conselhos, associações e sindicatos de classe organizados, entre outras medidas, e a profissão de enfermeira é regulamentada. E a criação do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Sistema Único de Saúde, o SUS. Quando falamos de história da enfermagem, é impossível não citar o nome de 2 mulheres, Florence Nightingale e Anna Nery. A primeira foi um marco para a Segunda Guerra Mundial, já a segunda foi a precursora da área aqui no Brasil. Florence é considerada
por todos como a mãe da enfermagem moderna no mundo. Realizou façanhas marcantes, especialmente por ser uma mulher em uma realidade bem diferente da atual. Até hoje, o Dia Internacional da Enfermagem ele é comemorado em 12 de maio, aniversário de Florence. Ana Nery já tem uma história semelhante com a de Florence. As duas serviram na guerra. Recebeu várias homenagens por seus serviços prestados e em 1923, a primeira escola de alto padrão em enfermagem no Brasil foi batizada com o nome de Ana. A contribuição dessas duas mulheres para a enfermagem mundial, dentro das suas realidades, são inestimáveis. Graças também ao avanço de novas tecnologias e da criação de áreas específicas dentro da enfermagem, pode-se aprimorar a assistência aos pacientes, entendendo e respeitando as suas necessidades. Aos poucos começaram a ser criadas instituições que regulam a profissão e ajudam a padronização de alguns procedimentos, diagnóstico e linguagem próprios. Já em território nacional, a enfermagem possui uma série de datas importantes. E segundo o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, existe mais de 2,2 de profissionais registrados no país. A história da enfermagem é rica e repleta de pequenas conquistas ao longo do tempo. Olá, meu nome é Alire e eu vou falar um pouco sobre os aspectos históricos da enfermagem. Desde a inicialização da profissão de enfermagem, existe um problema social muito grande que percorreu toda a história da enfermagem e é percebido ainda nos dias de hoje, que é o preconceito de gênero. Inicialmente, porque a enfermagem moderna foi pensada, desenvolvida e inserida na sociedade por uma mulher. E no século que isso aconteceu, a mulher era vista como uma pessoa exclusivamente do lar. Por isso, a enfermagem era vista como cuidados que não eram tão importantes e de caráter feminino, pois os homens precisavam desenvolver tarefas como medicina, que era uma profissão que acreditava-se ser a única capaz, de salvar vidas, uma profissão vista com superioridade. Nessa época, somente as mulheres poderiam se tornar profissionais de enfermagem e mesmo sendo reconhecidas como profissionais, as enfermeiras eram cotidianamente desprezadas e menosprezadas nos hospitais. Com o passar do tempo, o homem foi aos poucos sendo introduzido nas escolas, tornando-se possível a formação de enfermeiros. Com isso, deu início a um novo modelo de preconceito de gênero dentro da profissão. O homem, por exemplo, que optava pela enfermagem era imediatamente relacionado com o homossexualismo, por se tratar de uma profissão caracterizada como feminina, e com o passar dos anos, esse estigma foi perdendo a força, sendo substituído pelo preconceito com os enfermeiros nos setores de cuidados com a mulher, como a ginecologia ou a obstetrícia, onde o enfermeiro muitas das vezes precisava ser substituído por uma enfermeira, porque as pacientes não queriam ser atendidas por um homem por se sentirem desconfortáveis, E é possível perceber esse problema social no caso que eu vou mostrar agora. A parturiente chega no hospital e precisa de exames físicos. Quando chega um médico, um homem, ela aceita que ele realize o exame. Em seguida, o médico encaminha essa paciente para ser preparada para o parto. Aí, quando se depara com o enfermeiro, na maioria das vezes a paciente se sente tão desconfortável que pede para ser atendida por uma enfermeira, mesmo que o enfermeiro, o homem, seja capacitado para realizar os procedimentos da mesma forma, ele é desvalorizado pelo gênero dele. E para finalizar, eu trouxe uma frase que mostra essa caracterização do gênero dentro da enfermagem, que a enfermagem é da mulher, como se o homem não tivesse nenhuma representação ali naquela profissão. E a frase é a seguinte: toda enfermeira foi atraída para a enfermagem por causa do desejo de cuidar, servir ou ajudar. De Cristina Freste Hilmer. Meu nome é Karen e eu vou falar sobre aspectos científicos na profissão de enfermagem. A proliferação das ciências e das técnicas forma um horizonte feito de lógicas, onde predomina o modo de fazer, a eficácia, a experiência e das distribuições das correlações estatísticas. Vivemos numa era científica, na qual predomina o conhecimento racional. O conhecimento científico é para muitos e a única espécie do conhecimento aceitável.
No entanto, está a verificar-se uma mudança no paradigma, que conduz uma mudança profunda no pensamento, percepção e valores que formam uma determinada visão da realidade. O universo passa de uma visão mecanista para uma visão de um todo dinâmico, indivisível, no qual as partes são essencialmente interrelacionadas. Este paradigma tem influenciado a enfermagem e o cuidar tem sido discutido nas suas múltiplas dimensões. As enfermeiras veem as pessoas como seres totais, que possuem famílias, culturas, têm passado, têm futuro, crenças e valores que influenciam na experiência da saúde e na doença. O conhecimento empírico parece avaliar mais o elemento intelectual, conduto, como diz Watson. A enfermagem é uma ciência humana, não podendo estar limitada à utilização de conhecimento relativo às ciências naturais. A enfermagem lida com seres humanos que apresentam importantes peculiares e construídos a partir de valores, princípios, padrões culturais e experiências que não podem ser objetivados e tão pouco considerados como elementos separados. A enfermagem tem se desenvolvido numa estrutura particular de referência e, portanto, num tipo particular de conhecimento. Dizemos particular, pois não se enquadra totalmente dentro do preconizado e conhecimento científico. É frequente na enfermagem as enfermeiras deparam-se com situações que requerem ações e decisões para quais as suas respostas científicas. Em várias situações, como nos diz Waldo, outras formas de conhecimento provem a compreensão. Olá, meu nome é Larissa. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre aspectos teóricos na profissão do enfermeiro. O aspecto do profissional em enfermagem. Ele tem como objetivo de articular os aspectos teóricos, conceituais da profissão, na disciplina e no trabalho, contribuindo para uma reflexão do saber e da prática do profissional na enfermagem, exercida também no trabalho coletivo em saúde, resgatando o conceito da teoria da sociologia. Na análise em enfermagem, no cenário da ciência e da sociologia das profissões e de teorização sobre o processo de trabalho em saúde. Argumentam-se que a enfermagem tem atributos de uma profissão com muita disciplina científica e que os limita da prática tem que ser contextualizado na história socialmente. Podemos dizer que a enfermagem em prática social, disciplina, enfrenta cenários clínicos, científicos e políticos, demandando um processo de produção do profissional da enfermagem. Muito obrigado, grupo. Aqui está a nossa referência, da nossa base que a gente usou para a gente fazer esse portfólio. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.